Olá, boa tarde para você. Muito boa tarde para você, para vocês também. Ótima tarde para quem está chegando agora para ficar com a gente às 2h30 da tarde no nosso Entre Família, meninos. Bateu o relógio, você já sabe. Estamos juntos por aqui sempre, de segunda a sexta-feira, nosso Entre Família, esse nosso bate-papo gostoso. A gente aprendendo com você que está do outro lado, você aprendendo um pouquinho com a gente. E o tema de hoje, tema muito legal para se conversar, porque acredito que muita gente que está do lado de lá, igual a nossa produção aqui mesmo falou, né? Eu achava que eu tinha toque. Né? Vamos falar sobre toque. O que é o toque, hein? Transtorno? É um transtorno obsessivo compulsivo e esse é um tema muito, mas muito pertinente, porque tem a ver com ansiedade, tem a ver com sofrimento mental, tem a ver com a vida da gente. Tem a ver com relacionamentos. Com relacionamentos, exatamente. Então vai ser um programa que vai pedir muito a sua participação para tirar dúvidas. É tão boa aquela hora de conversar, de jogar aqui o que você pensa, o que você quer saber. A gente gosta muito. Tão bom porque daí muito. você me poupa de fazer a pergunta, porque a pergunta que eu faria é olha a pergunta do... Olha... Aí, olha, era a que eu faria. Às vezes a gente não segura. Mas agora há pouco a nossa diretora disse, gente, certa vez estudando o tema, eu pensei, eu tenho toque. Já teve alguma coisa assim que vocês começaram a estudar e se viram naquilo ali? Já. No caso dela... No caso do toque é impossível. É impossível. Você é uma pessoa que gosta de tudo certinho, sabe? Aquele toque tipo do cinema. Não é você. Definitivamente não. Você vê uma coisa arrumada, eu desarrumo tudo. É o que a Eliane diz lá em casa, viu? Fiquei uns dias fora, no final de semana. E aí ela falou, olha, tá tudo tão arrumadinho aqui em casa. E quando eu cheguei, ela falou, ó, tá vendo? É você que bagunça tudo. Pronto, não tem o toque também não, né? Lá em casa eu sou o taço. Mas sabe que isso é uma coisa muito importante pra gente conversar, né? Porque o toque começa com a definição de transtorno. E a gente precisa entender o que é uma mania, o que é um hábito, o que é um transtorno, né? Senão fica todo mundo se diagnosticando aí. E nada melhor, então, do que a gente procurar o profissional certo. E hoje está com a gente o Dr. Pablo Canales. Ele é psiquiatra e vai bater um papo com a gente, coisa de doutor no programa de hoje. E tem também ainda aquele Momento Notícia. Quem que tá com a gente hoje no Momento Notícia, Hoje é gente? Josi. Josi vai trazer pra gente o hashtag Não de é hoje. o Lucas, é ela, querida, bem-vinda. Conta pra gente o que tem por aí. A Mai original. Aí, marca aí, viu? Gente, hoje no nosso Momento Hashtag vou falar sobre a mudança de clima, que eu acho que muita gente percebeu aí. Também vou falar sobre o pagamento do 13º. E por fim, trazer a notícia de uma senhora que decidiu ser motorista de aplicativo e acabou viralizando as redes sociais. Mas vocês sabem, né? Os detalhes eu conto só no nosso Momento Hashtag. Muito bom, meu amor. Então nós fazemos aquela pausa bem rápida e já voltamos com você. Esse é o seu Entre Família, começando agora. E é isso, minha gente. Estamos de volta por aqui no seu Entre Família. Esse clima gostoso de família, né? A gente sentadinho no sofá aqui, muita gente sentadinho no sofá do lado de lá, mas muita gente não, né, Darleide? Trabalhando, correndo de um lado para o outro. Mas gente com seu foninho de ouvido, acompanhando ali no escritório. Eu tenho meninas que me escrevem e dizem assim, hoje eu te assisti. E onde é que você estava? De folga? Não, era no trabalho mesmo, o chefe nem viu. Olha, menina, tu não deixa cair essa produtividade, hein? Fica aqui com a gente no programa de hoje, de qualquer jeitinho, e tem pergunta do dia, aquela pergunta que a gente quer que você responda para interagir. Legal, afinal de contas, nós estamos ao vivo para isso, né? Verdade, com certeza. A gente vai até dando uma olhadinha no YouTube aqui de vez em quando, né? Para você que está no YouTube, mandando mensagens por aí, pode mandar, tá bom? E o tema de hoje, como a gente já comentou na abertura, é o toque, transtorno obsessivo compulsivo. E aí você vai responder para a gente o seguinte, você tem dúvidas sobre esse assunto de hoje? Que muita gente acha, minha mãe tem toque, porque ela quer deixar tudo sempre muito limpo. Mas será que é toque mesmo, né? E aquela, sem contar aquele cabo de vassoura que você está limpando a casa. Aí vem pisar com o pé sujo, o cabo de vassoura já não, canta. Não, já é violência, é outra coisa. Aquele chinelo voador. Gente, falar... Não, eu tô falando de cabo de vassoura, mas nunca levei não. É só na forma exagerada mesmo da coisa. E não é só limpeza de que nós estamos falando, né? Não, né? A gente está falando de uma obsessão, de uma Vale. compulsão. Várias formas de manifestação de um sofrimento, um sofrimento psiquiátrico. Por isso que nós teremos hoje a presença de um psiquiatra. É alguém que, de fato... E ainda teremos hoje, nem falamos no começo do programa, que nós teremos ainda a continuidade daqueles nossos encontros para resolver ali algumas encrencas dos vizinhos, ou como evitar as encrencas dos vizinhos, hoje ainda no nosso programa. E então, fica com a gente, porque tem muito mais e vai ser bom demais. E quem está chegando agora é o nosso hashtag Vem Pra Cá. E
olha só, nesse momento de conversar sobre vizinho, entre vizinhos, eu estarei com vocês também, tá? O Lucas não está hoje, mas está preparando algo muito especial, que eu tenho certeza que você de casa vai amar. Mas seguindo aqui, já quero começar o hashtag com uma notícia que está na boca e na reclamação do povo, o calor extremo. Nesse final de semana, uma frente fria chegou na região sudeste, a mesma que estava no sul do país, trazendo não só chuvas fortes a algumas regiões, mas também derrubando as temperaturas em várias cidades. No Rio de Janeiro, por exemplo, as temperaturas chegaram a uma máxima de 43,5 graus, com sensação térmica de 60 graus. Após a chuva, a temperatura caiu para 28 graus, sendo a máxima de hoje. Em São Paulo, aconteceu a mesma coisa. Após muito calor, as temperaturas despencaram, passando da máxima de 36 graus para 21 graus registrada hoje. O Centro-Oeste também sentiu os efeitos da frente fria. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tiveram uma leve queda. Em Campo Grande, o avanço da frente fria chegou a furar o bloqueio do ar seco e a tendência é que ainda tenha mais queda na temperatura. É um tal de coloca casaco e tira casaco, mas é bom sempre ficar esperto. Use protetor solar e mantenha-se hidratado quando a temperatura subir. Afinal, ainda nem chegamos no verão. E se for chover, fique atento ao clima-tempo para acompanhar possíveis sinais de alerta aí da sua região. Eu confesso para vocês que eu senti muito essa diferença. Eu resolvi ir para a praia. Chegando lá, choveu, olha só, a gente não tem um dia de sossego, não é? Vocês sentiram também essa diferença? Não, comigo é assim, decidiu, botou as coisas na mala, aí já vai cair a temperatura, vai chover, é isso aí. Mas eu tô sentindo que hoje tá a metade do dobro, né? Porque chegou uma frente fria, mas tá muito quente. Tá bem Foi quente, só para diminuir um pouquinho, né? Só dar um gostinho, mas o verão tá chegando. Já tá, melhorou. Sabe aquelas bem, conversas de elevador que você encontra em calor, né? Tá quente, né? Se era assim já um hábito dos brasileiros, de nós todos encontrarmos o clima, né? Quando falta assunto. Agora, então, este é o assunto. Não se fala de outra coisa. Agora a fadiga tá tanto que a pessoa entra e fala calor, né? Você fala... Quase caindo já, né? Nível de fadiga. Tô sem energia para falar disso, total, né? Cara. Desculpa, nesses dias que vocês enfrentaram muito calor, desculpa, eu estava na Europa. Vida e aí, difícil, pastor Alice, o que dizer diante disso, pastor Alice? No intervalo eu direi. Aqui. É impróprio para o A público. responsabilidades. Boa. Mas vocês já viram, a gente tem uma forma de conseguir melhorar essa questão quando tem um calor extremo. É só convidar o pastor, né, para ir para a praia. Pra ir pra praia. Aí chove, cai a temperatura. Viu, gente, sofrendo. E a receita disso tudo tá aqui do nosso lado. Pastor Aleixo. Seguindo aqui, gente, com as notícias, essa eu tenho certeza que você vai gostar. A primeira parcela do 13º salário deve ser paga aos trabalhadores até o dia 30 deste mês. Chegou o momento de planejar e pagar as contas, até porque essa primeira parcela o empregado recebe 50% do salário bruto, sem descontos. Já na segunda parcela são descontados o imposto de renda e a contribuição do INSS. E ela deverá ser paga até o dia 20 de dezembro. Agora, como saber se eu tenho direito a este valor? Eu te explico, olha só. É necessário que você tenha a carteira assinada, ter trabalhado ao menos 15 dias durante o ano e não ter sido demitido por justa causa. Então, vou reforçar aqui com você. A primeira parcela será paga até o dia 30 deste mês e a segunda até o dia 20 de dezembro. Um valor que é esperado por muitos e que faz toda a diferença. E olha só, quando eu falei sobre essa notícia, o pessoal fixou só o 13º. Eu falei 3 notícias. Ninguém fixou as 3 notícias, mas falou em 13º, o olho brilha, a esperança volta para o povo brasileiro. Mas é bom, viu? É guardado esse valor. Mas sabe, Jô, tem gente que vai receber o 13º e já tem dívidas a pagar com ele. Então, assim, fica sempre aquele misto, né? Eu poderia aproveitar melhor, mas tem dívidas, mas pelo menos tem um dinheiro para pagar uma dívida, né? E é sempre um alívio para muita gente, com certeza. Até aproveitando esse gancho da Leide, não posso deixar de indicar para quem está do outro lado aí, que está apertado financeiramente, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Você tem que pedir, vai lá, biblia.com.br, biblia.com.br e peça já Educação Financeira à Luz da Bíblia. Esse guia está fantástico. Inclusive, tem dicas lá de como ter uma rendinha extra. Aproveita, tá?
Depois passou o Novembro Azul e o Dezembro Dourado e o Janeiro Vermelho. É verdade, Olha verdade. só, trocadilho interessante. Eu não sabia disso, não. Já vou até anotar. Mas realmente, para tirar do sufoco, é importante. É bom, né? O mais esperado. Dezembro, feriado, férias, é tudo bom. Mas seguindo aqui para encerrar nosso momento, hashtag traga notícia encantadora e inspiradora. Uma senhora de 60 anos decidiu deixar seu emprego para se tornar motorista de aplicativo. E olha só, a dona Conceição já conquistou o coração de muita gente, recebendo o apelido carinhoso de vovó do Uber. Em suas redes sociais, ela compartilha dicas de autoajuda e mostra a rotina com bom humor, contando os perrengues do dia a dia para mais de 44 mil seguidores. Olha só, Dona Conceição já está nesse ramo há 4 anos e conta com a ajuda da família para escolher os vídeos e postar nas redes sociais. E claro, ela segue aí ganhando muitos netinhos, tanto pessoalmente em suas viagens, como virtualmente em seu Instagram. Que disposição, hein? Já ganhou meu coração também e que Deus continue abençoando cada vez mais para trazer alegria, né, para as pessoas. Tão importante. E com 60 anos decidiu largar o emprego, olha, para ser motorista de Uber. E o pessoal fica encantado, porque ela dá super dicas de autoajuda, não somente pessoalmente, como virtualmente. História de vida tem de sobra para poder aconselhar quem às vezes entra no carro meio triste, né? Meio pensativo na vida, ela já olha pela carinha ali, por toda a experiência, já conhece e já vai trazendo um sábio conselho de alguém que já viveu. Eu já quero ser seguidora. Qual é o Instagram dela? Quero seguir, Jô. Consegue pra gente aí, que eu quero ver. Com certeza. E já ouvi falar que o Uber é o segundo psicólogo, né? É o psicólogo que a gente só paga a corrida. Não precisa pagar algo a mais, né? Não precisa pagar a consulta. E, de fato, faz toda a diferença. Eu já encontrei pessoas do Uber que contam histórias de vida e que a gente sai totalmente, assim, inspirado na história da pessoa. Então, que legal, bonita a ação dessa senhora que faz a diferença, não só na vida dela, como na vida de outras pessoas. Gente, eu fico por aqui no nosso momento hashtag, mas depois eu volto com o quadro Entre Vizinhos, tá bom? Tá bom, até já, minha querida. Beijo e até mais. Nós não dissemos o WhatsApp de hoje. É verdade. Quer dizer, lembrar, né? Lembrar que tem a pergunta do dia interagindo com a gente. Então é o seguinte, ó, deixa eu reforçar a pergunta, então, para você participar aqui, falando sobre TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, já manda para a gente a sua pergunta e também envia aí a sua participação para a gente. Falando se você tem o TOC ou convive com alguém que tem o TOC, compartilha a sua experiência aqui pelo WhatsApp 12983150249. 12983150249. Já está aparecendo aqui, ó, para você o QR Code, para você aproximar a câmera do celular, tá bom? Enquanto você aproxima a câmera do celular do QR Code, eu levanto aqui para me aproximar dele, Dr. Pablo Canales, ele que é médico psiquiatra. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto tão importante de hoje, tirar algumas dúvidas e até mesmo tirar essa questão dos mitos que tem também, né? Muita gente tem algumas manias que acha que já é o TOC, né? Mas, doutor, já abrindo esse tema, né? O que é o TOC? Ok, vocês falaram, o pastor falou sobre transtorno. E essa é uma questão muito importante. A gente pode ter personalidade obsessiva. Eu gosto de ter tudo organizadinho, tudo do jeitinho que eu gosto. De fato, tem essa questão de mexeram e eu já sei, mexeram aqui, eu sei. Meu pai era muito assim, a gente estava conversando hoje antes sobre algumas pessoas que são desse jeito. Ou, onde estão coisas? Você vai na segunda gaveta, atrás do papel amarelo que eu deixei, você vai achar isso aí, sabem, tudo organizadinho como que é. Uma memória meio fotográfica. Isso. E a personalidade obsessiva ou a característica obsessiva faz parte do transtorno obsessivo-compulsivo, mas como é um transtorno, ele altera, ele transtorna o nosso dia a dia. É complicado viver sem cumprir algumas regras, e essas regras estão baseadas nas obsessões e nas compulsões. É importante diferenciar um pouquinho isso. Obsessão pode ser uma ideia que vem na mente e está lá, matutando, vai, não te deixa. Então, aparentemente, a compulsão é um agir, uma ação do ser humano para tentar se libertar da obsessão. Eu acho que você deixou a porta aberta. Você deixou a porta aberta? Com certeza você deixou a porta aberta. Vai lá e verifica. Então, isso é a obsessão. Essa é a obsessão. Batendo, martelando uma ação.
E aí vem a compulsão, que é ir e verificar. Só que a obsessão não deixa em paz. Então a pessoa cria um ritual compulsivo para garantir que aquilo deu certo. Então ele abre e fecha 5 vezes a porta e na última faz trac e vai embora. Como é um transtorno, a obsessão pode ficar na mente da pessoa e fazer a pessoa voltar para casa inúmeras vezes. Então, tinha uma paciente em Buenos Aires, eu me formei em Buenos Aires, fiz psiquiatria em Buenos Aires, e aí ela me falava, eu subo no ônibus, e aí eu faço 20 minutos, e eu desço do ônibus, volto em outro ônibus, volto para casa para ver se realmente deixei o ferro desligado. Perdeu 40 minutos de tempo, porque a mente obrigou ela a voltar e verificar. Então, para não ter esse problema, ela verifica várias vezes. Se ela colocou um número, eu vou verificar 4 vezes se eu deixei o ferro desligado para poder sair em paz. Carteira, aí verificação, limpeza, a mesma coisa. Você está com a mão suja. Olha, você encostou sem querer na mesada, você ficou com a mão suja, porque a mesada com certeza está suja. Aí você vai e lava. Aí a pessoa tem um ritual de lavagem de mãos ou de banho. Toma banho em uma ordem específica, porque senão se entende sujo. Então tenho que começar pela cabeça e ir descendo, porque aí a sujeira vai descendo e então vou eliminando ela. O problema é que isso cria um ritual também, que se é quebrado, a pessoa tem que começar do zero. Tinha um professor, exatamente isso. Estou entendendo, então, que transtorno é algo que fica sobre a racionalidade. Claro. Sobre o raciocínio. Não importa, por ser um transtorno, ele vai suprimir qualquer outro tipo de pensamento que seja contrário a ele. Ao mesmo tempo, a pessoa sabe que aquilo é irracional. E aí gera angústia. Isso, a ansiedade. Ansiedade. E até crise de pânico. Porque tem uma irracionalidade detectada e que gera aquela tensão, aquela luta de que ela sabe e está fazendo. É isso mesmo. Tinha um professor de farmacologia na Universidade Adventista del Plata, onde eu me formei, que ele deixava doido o colega dele, que antes de sair do hospital, abria e fechava o locker, onde guardam as coisas, como chama? Armário. Armarinho. Ok, guardava no armário, fechava 5 vezes. E ele contava, 1, 2, 3. Querido, queria te perguntar... E aí interrompia. Tem que começar de novo. Sai daqui. E aí ele, 1, 2, 3, 4. Mas eu esqueci de falar, sai daqui. E aí quando terminava o 5º, e aí ele saía em paz. Aliviado. Aliviava. Então olhem como atrapalha. E isso é leve. Porque o transtorno obsessivo-compulsivo pode fazer que a pessoa fique com ideias obsessivas muito fortes, ao ponto de não conseguir sair de casa. Por medo. Aí começa... O manual diagnóstico DSM-5 retirou o transtorno obsessivo-compulsivo do guarda-chuva das ansiedades. Tem vários psiquiatras que discutimos um pouquinho isso. Tá? Uma classificação diferente. Porque a obsessão é extremadamente ansiosa. A ideia obsessiva é muito, muito ansiosa. Então, quando a gente entende o vínculo forte que tem com a ansiedade, a gente entende por que as pessoas entram em crise de ansiedade, até crise de pânico, ou, inclusive, trazendo um pouquinho para perto a questão da depressão. Então, é muito importante entender que ele não vai ficar sozinho muito tempo. Tá? Ele vai constantemente pegar outras patologias. Então, quando a gente, nesse caminho, entender que a ansiedade... Como transtorno ou ansiedade como doença, ela pode gerar outras coisas. No caso do toque, o toque é que gera ansiedade. É isso? Também tem uma fonte genética absurda. A transmissão de família, de genética, no transtorno obsessivo-compulsivo é enorme. Então, temos várias questões. A ansiedade como patologias, outras questões ambientais, outras coisas como a gente está conversando hoje mais cedo da pandemia. Quanto que a pandemia criou rituais de higiene em pessoas já predispostas a isso que desencadearam. E a gente vê muito mais frequente em meninos começar antes dos 10 anos, as meninas mais perto dos
19, 20 anos começam os primeiros quadros. É raríssimo ver uma pessoa começar a ter toque com 35 anos para frente. Normalmente, isso é... Passou essa fase, hein, pastora Lúcia? Não, meu desespero lá em casa é para procurar a chave. Eu nunca sei onde eu coloquei. Muito interessante do lugar onde nós partimos nessa conversa, que é fazer essa distinção entre o que é o jocoso, a brincadeira do dia, ou essa personalidade que é mais organizadinha, que gosta tudo no seu devido lugar e às vezes até se irrita se não está, ok, mas falar de toque é falar de sofrimento psíquico, é falar de um transtorno. Então você vê que causa um transtorno na vida, que envolve a família, que envolve o próprio trabalho, a produtividade, para a gente levar sempre muito a sério o que é considerado da psiquiatria um sofrimento humano, senão a gente faz disso às vezes até uma piada. Claro que a gente pode brincar, mas para não perder de vista a seriedade do tema, né? Com certeza. Ao mesmo tempo, eu espero que tenha certas pessoas que usem a parte obsessiva, organizada, com uma inclinação para o bem. A gente estava conversando, eu espero que meu cirurgião plástico seja obsessivo. Eu espero que meu engenheiro civil seja obsessivo, que meu contador seja obsessivo. Então, a gente pode fazer de características coisas positivas. Verdade. O problema é quando ela transtorna a tua vida. Doutor, tem inclusive uma pergunta que chegou agora, justamente sobre o que estamos abordando nesse momento, quando foi tratado aqui sobre a genética, ambiente, enfim, a Flaviane, boa tarde. O toque é adquirido geneticamente, a partir de que idade é provável constatar os sintomas e ser diagnosticado, por exemplo? A gente já pode ver, como eu falei, em crianças desde pequenininhos, tá? Meninos, vai entre os 5, 6 anos, já dá para ver algumas coisas. Nesse momento já dá para perceber. Nas meninas é um pouquinho mais lento, vai mais para frente, 18, algumas 16 anos e tal. Mas, quanto mais genética tenha, as chances de começar antes aumenta. Tá? E sempre a gente vê essa possibilidade muito maior quanto tem os dois pais com transtorno obsessivo compulsivo, ou mãe, avó, bisavó, que vem indo de um para o outro, aí vai ter mais risco. Também aumenta muito quando a mãe é maior de 35 anos, tá? Que a famosa idade idosa da mulher para ter filhos, depois dos 35 anos, aumenta muito mais quando é depois de 40, e sempre entendendo que pode ter outras doenças que vêm junto, para a gente ver esses quadros mistos que a gente fala. Certo. Assunto muito bom. A gente conversando aqui, as interações já estão chegando, né? As suas participações. Continue participando com a gente. Vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente vai conversar com alguém que foi diagnosticado com toque e contar pra gente como é conviver com toque. E é rápido. A gente volta já. Oi, meus amores, vem pra cá no seu Entre Família, ó. Tenho aqui em mãos a revista Sentimentos, a Ciência do Existir, que foi escrita pela doutora Rosana Alves. E tem justamente aqui algumas das lições tratando sobre transtornos. Tem transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, tem também depressão, uma lição exclusiva sobre depressão. E sabe o que eu estava vendo aqui quando ela trata de depressão? Vai falar também da medicação, tratamento, terapias, mas enquanto medicação para o tratamento da depressão, tem uma questão muito delicada, o uso de antidepressivos por crianças. Um aumento do uso de antidepressivos por crianças, e esse é um tema a ser considerado, porque é delicado, né? Levar crianças... Tá aqui, ó, você acompanha com a gente no telão, uma amostra da revista que pode chegar aí na sua casa de presente. São alguns dos temas aqui e muitos outros, tá? A ansiedade é um dos temas mais buscado sempre que a gente faz um programa sobre esse tema, sempre que a gente oferece um material que trata da ansiedade. Você sabe, né? O Brasil está no primeiro lugar, no topo dos países que foram ranqueados no que diz respeito a esse transtorno, a esse sofrimento, a ansiedade. Então faz o seguinte, pega essa revista para você,
Pode pegar, pode levar, é sua. Faz o seguinte, abre a sua câmera do celular, aponta para esse QR Code que está no cantinho do seu vídeo, vai então ser linkado com um espaço para você preencher e nós ficaremos então sabendo onde você mora e o correio vai deixar na sua casa essa revista de presente para você. Vamos estudar sobre saúde mental? Isso aqui pode facilitar muito a tua vida nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Isso pode mudar muito e completamente o modo como você vai encarar a vida. Vamos lá? Fica junto com a gente? Pede a sua revista Sentimentos, a Ciência do Existir. E tem também aqui um caminho para você entender melhor sobre o transtorno obsessivo-compulsivo. E a gente continua falando desse tema por aqui, não é, Abinal? Verdade. E até a gente vai conversar agora com alguém que tem vivido na pele o que é o transtorno obsessivo-compulsivo. A gente vai conversar agora com a Joyce Cristina, ela que é analista de comunicação e marketing, e vai contar para a gente um pouquinho sobre como foi ou como tem sido na vida dela o convívio com o toque. Joyce, prazer falar contigo, boa tarde. Boa tarde, o prazer é meu, obrigada pelo convite. A gente que agradece por você estar com a gente aqui, viu, Joyce? Para começar, compartilha com a gente, Joyce, um pouquinho como que você percebeu o toque, algumas manias, algumas coisas que você antes não fazia, mas que começou a fazer com frequência. Certo. Na verdade, as primeiras manifestações, elas começaram ainda quando eu era criança, né? Eu tive alguns episódios, o primeiro foi a lavagem excessiva das mãos. Eu não conseguia parar, e eu era uma criança, mas eu lembro disso. Uhum. E eu não conseguia explicar o porquê eu não conseguia parar, e nem meus pais, por exemplo, entendiam, né? Além disso, eu tinha alguns rituais, por exemplo, se eu relasse a mão direita em um determinado objeto, eu tinha que relar a mão esquerda algumas vezes, assim. Isso, aí eu era ainda muito nova. Porém, foi aos 15 anos, então logo nos 15, logo quando eu comecei dentro do ensino, junto com o ensino médio, o ensino técnico, era um momento bem corrido assim da minha vida, que eu comecei a perceber que algo estava diferente, né? Tudo começou com uma higienização absurda, então eu não conseguia encostar em nada, relar em nada, porque eu achava que eu estava contaminada. E dentro da minha cabeça eu ficava dizendo que eu estava contaminada e que eu tinha que limpar, mesmo não sendo nada grave. Então, sei lá, eu lavei o cabelo no dia, mas meu cabelo encostou em algum lugar. Eu tinha que lavar o cabelo novamente. Então, era essa constante limpeza. Só que foi tomando outras proporções, né? Além da higienização, eu comecei a ter alguns impactos até mesmo na própria escola. Porque eu tinha que escrever a mesma palavra 4 vezes. E aí eu apagava. Até a minha mente, né? Até a minha, assim, a obsessão, né? Até o momento em que eu sentisse que estava tudo bem, eu iria parar. Só que, em contraponto, né, eu tinha uma sensação que se eu não realizasse determinado ritual, seja apagar, lavar as mãos, algo ruim também aconteceria. Só que isso acabou ocupando muito meu tempo. Então, foi desde não utilizar mais uma determinada roupa por achar que meu dia seria ruim, porque eu usei essa roupa em um determinado dia que não foi tão bom, desde não comer alguns alimentos, desde não falar com algumas pessoas. Então, começou a me até afetar um pouco as minhas relações, porque as pessoas não entendiam. Uhum. Então, essas foram as primeiras manifestações. Foi quando eu fui diagnosticada. Você se fechava um pouco mais, né? E até mesmo a questão da família. Como que sua família via você tendo algumas dessas, entre aspas, né, essas manias, e que era uma luta que você estava tendo consigo mesma, né? Mas como é que sua família via esse ponto aí? Eles perceberam alguma coisa e já pediram para buscar algum acompanhamento, ou não perceberam, você que foi atrás do acompanhamento médico sozinha? Minha família percebeu. Então, em casa, todo mundo percebeu que eu realmente não... Eu estava com alguns comportamentos diferentes para eles, né? No começo, eles tentaram me ajudar de uma forma, falando que ia passar, tentaram falar, não, ok, mas vamos esperar um pouquinho. Uhum. E eu pedia, tipo, eu falava, por favor, vamos tentar procurar um psicólogo, um psiquiatra. Acontece, hoje eu tenho 27 anos, né? Quando eu tinha 15 anos, pouco se falava sobre saúde mental, saúde da mente. Ainda tinha um estigma, é forte o estigma hoje, mas na época era um pouco mais em relação à saúde mental como um todo. Então, teve um pouco essa barreira de vou levar a minha filha no psicólogo, vou levar a minha filha no psiquiatra. Foi quando eu comecei a tomar algumas medicações que davam sono. Então, o transtorno, assim, era tanto que eu não queria mais ficar acordada e eu não conseguia dormir, porque toda hora eu tinha que lavar a mão ou fazer algum ritual.
E aí eu comecei a tomar alguns remédios por conta, o que é super errado, né? Para sentir sono. Então, foi quando eles viram uma caixa basicamente vazia dentro do lixo, que foram que eles perceberam, poxa, realmente está algo muito errado. E foi quando a gente procurou ajuda. Entendi. E até aproveito para trazer para o doutor Pablo Canales, está com a gente hoje aqui. Doutor, ela contou desse drama, né, até se automedicando, né, e isso é comum acontecer, que existem alguns tipos também, né, de toque. Existem tipos diferentes? E qual seria mais ou menos esse nível o qual ela estava vivenciando? Oi, Joyce. Boa tarde. É muito importante ver o sofrimento que ela teve, que é o que a Darleide falava mais cedo. O ser humano entra num desespero de que quer, por favor, que acalme aquilo. Então, a sociabilização machucou muito ela. O desespero, a gente sempre conversa que parte essencial do tratamento é mostrar para a família quanto que eles podem ajudar, tá? Esse paciente, essa filha, esse irmão, esse esposo a estar bem. Então, é fundamental cuidar da medicação. Normalmente, a medicação no transtorno obsessivo compulsivo está acima da média normal. A gente precisa usar dosagens mais altas do normal, que pode trazer efeitos colaterais. Isso acaba atrapalhando também, criando outras dificuldades para o paciente, mas ao mesmo tempo a libertação da ideia obsessiva, me sentir, deixa que eu posso respirar, essa questão é fundamental para o paciente e a gente acaba pesando entre os prós e os contras e trazendo qualidade de vida para o paciente. Verdade. E, inclusive, Joyce, compartilha com a gente um pouquinho como tem sido para você, né? Hoje, como você tem conseguido viver, quais são as estratégias que você utiliza para não ter mais essas, digo, entre aspas, manias, né? Eu lembro que a minha segunda psicóloga, ela me disse assim, olha, o toque não tem cura, mas ele tem tratamento e é possível você ter uma vida com qualidade, ainda que você tenha um transtorno obsessivo compulsivo. Eu lembro que eu não acreditei na época, eu falei, é impossível ter uma vida boa com toque. Hoje, felizmente, né, após muitos anos de terapia, após a medicação, eu sinto que eu me sinto muito melhor, digamos assim. Eu ainda faço uso de medicação, então desde os meus 15 anos, os remédios mudaram, a dosagem, enfim. E eu ainda faço terapia, então acho que ter esse complemento entre a terapia junto com o psiquiatra tem me ajudado muito nos últimos anos. E também alguns aprendizados, né? Porque foram muitos momentos. Então, eu lembro de um exercício que era basicamente como se eu estivesse falando comigo, né? O quanto que isso é real. E eu lembro que uma vez eu fiz esse exercício, eu consegui comer um docinho que eu não comia mais há muito tempo, porque eu achava que alguma coisa ia acontecer. E aí a gente vai tendo essas quebras, sabe? De alguns rituais. Hoje eu percebo que o toque, ele aparece em alguns momentos do meu dia. Então, às vezes no trabalho, de ter que fechar e abrir a mesma janela no computador, sabe? Umas 4 vezes. E aí é quando, às vezes, eu faço algumas pausas também. Acho que pausar é importante. E entender também todo o cenário, né? O que está me deixando ansiosa. Eu acho que ter essa autopercepção ao longo do caminho é importante para você também conversar, seja com o psiquiatra ou também na terapia. Então, são estratégias que eu acabo adotando, né? Verdade. Essa autopercepção. Agora, Joyce, finalizando, você tem até um Instagram, né, onde você fala sobre esse assunto, traz algumas dicas, né, para pessoas que convivem com o toque. Qual é o seu Instagram? Vamos até trazer. Está aparecendo na tela aqui o seu Instagram. E lá você traz quais dicas que você traz para o pessoal? Na verdade, eu falo um pouco sobre tudo, né? Contendo muito a minha experiência, muito mais como uma pessoa que convive tanto com toque, tanto com ansiedade, tanto com a tricotilomania e também, por exemplo, eu acabei burnoutando em 2021, né? Tive a síndrome de burnout. Então, eu compartilho muito um pouco dessa minha vida, dessa minha jornada em busca de sanidade. Então, muito no aspecto de paciente, né? Do que como uma pessoa especialista no assunto. Legal. @queridasanidade é o Instagram dela para você já acompanhar também. Joyce, obrigado de coração por estar com a gente aqui, compartilhando um pouco do que você tem vivido, que eu tenho certeza de que vai ajudar muitas outras pessoas também. Obrigada eu pelo convite. Valeu. E a gente volta aqui, pastor Aleixo, tem uma dinâmica agora para a gente interagir também, né? Eu quero chamar de dinâmica, mas eu acho que é sempre importante gastar alguns segundos para dizer algo importante para a comunidade cristã deste mundo. A gente, em algum momento, foi abordada e afetada por uma ideia de que todas
os problemas que temos mentalmente, eles não estão relacionados à saúde. E, por favor, mais uma vez eu insisto, leve seriamente. Deus nos fez seres completos. Portanto, da mesma forma que um fígado, que um rim, que o pâncreas, que o estômago pode apresentar mau funcionamento, a mente também. A mente não foi colocada no corpo depois de 2000 anos. A gente foi feito inteiro e é normal, é esperado, é comum ter problemas, como também você deve procurar a ajuda de um profissional, de um clínico. Então, problemas mentais não são resultado necessariamente do pecado. Todos os problemas do mundo são resultados do pecado, inclusive os problemas financeiros. A gente procura e Deus capacitou pessoas para cuidar da gente e essa pessoa nem sempre é um sacerdote. Ele pode te ajudar a ler o mundo, mas você precisa de interferência clínica para tratar de problemas sérios. Portanto, a gente sempre tem que fazer esse exercício e espalha a notícia. Quando a gente fala de diagnósticos e fala de problemas e fala de um transtorno, a gente espera que alguma coisa se repita para a gente perceber que, opa, isso aqui está acontecendo com uma frequência maior do que o normal. A gente pode pensar aí num ciclo. Então, eu vou chamar você para a gente ficar agora numa atividade e ver, doutor, quais são o ciclo do toque, né? Começando com a obsessão ali, ó. Pensamentos repetidos, estressantes, persistentes e indesejados. Esse é o ciclo da obsessão? Esse é o ciclo. E é esgotante. A pessoa fica esgotada de ter aquilo sem deixar em paz. Que é o que vira o transtorno, é o sofrimento que a gente falava. Porque não é somente o fato de ir e lavar as mãos 5 vezes, senão é o desastre que acontece na mente que faz a pessoa querer fazer aquilo irracionalmente. Então, o que está acontecendo? Qual está sendo a minha obsessão que me leva a ter um ato obsessivo, compulsivo daquele jeito? Inclusive, a gente não conversou ainda, mas entra na tua área, as ideias obsessivas místicas. Se eu não orar com essa pessoa vai morrer, vai se perder. Como então, se a responsabilidade estivesse toda nele. E tem esse entendimento eu tenho pacientes que têm parado as pessoas para orar, sofrendo, achando que se essa oração não for feita, essa pessoa vai se perder. Então, essa questão catastrófica é muito sofrimento, a pessoa sofre muito com aquilo. E a gente entendendo que esse pensamento começa a repetir numa frequência muito grande, é hora de procurar ajuda. Eu achei interessante da Joyce, até mesmo em relação ao Instagram dela, querida Sanidade, ela não é uma profissional, ela é alguém do sofrimento, né? Do seu viver sofrido. Muitas vezes é importante também nessa busca ter esse encontro com pessoas que estão sofrendo semelhantemente a você, porque há uma conexão, você sabe do que eu sinto. Você sabe do que se passa comigo. Isso também faz parte, né, do contexto de alguém se abrir para buscar essa ajuda. E ela, porém, foi em busca de um profissional e desde então ela tem melhorado significativamente a sua qualidade de vida. Fiquem atentos a isso. Alívio temporário. Em pouco tempo, as obsessões retornam e inicia um novo ciclo. Nós estamos aqui no final, né, gente? Perdão, eu fui no ciclo contrário. Vamos no horário, Darleide? Sentido horário, amiga. Ansiedade, medo intenso e preocupações incontroláveis que levam a compulsões, doutor. Por isso que tem alguns que discutem esse fato do manual diagnóstico, a última versão nos Estados Unidos, ter tirado o toque do guarda-chuva da ansiedade, do parâmetro ansiedade. Porque é absurda a quantidade de ansiedade que a obsessão causa. E a ansiedade está muito vinculada a uma resposta física. Sofrimento físico, a famosa crise de ansiedade com palpitação, falta de ar, tremedeira, isso pode acontecer. E é associada muito ao medo, e o medo normalmente paralisa, o medo não nos deixa avançar. Então, muito do trabalho feito para cuidar de um paciente com transtorno obsessivo compulsivo é tratar racionalmente a irracionalidade do medo e da obsessão. Potencializar uma área do cérebro para que ela gere um equilíbrio e controle para outra. Exatamente, estimular essa plasticidade cerebral que a gente tem de conseguir novas conexões, conseguir novos jeitos, novos caminhos de fazer a mesma coisa. Eu sei que tem que continuar ali o ciclo, mas doutor, como é que se instala isso? Como é que vem... Como é que surge esse sofrimento? Foi desencadeado pelo quê? Pelo ambiente?
Tem explicação do ponto de vista científico? A gente conversou muito a respeito dessa questão genética, essa etiologia, essa causa, essa fonte genética. Mas a gente tem muita questão ambiental, muita questão de aprendizado do dia a dia. Então, pessoas que precisam ter aquilo muito bem programado para se sentir amados, precisam ter aquilo muito bem programado para conseguir conquistar alguma coisa. É inúmera quantidade de pacientes que eu tenho com perfeccionismo na busca de aprovação. De aprovação de um pai, de uma mãe. Então, famílias que estão destruídas pelo pecado, como você falava, pela falta de amor, pelo egoísmo, ou pelas exigências irracionais dos pais sobre os filhos. Ou, às vezes, a mesma pessoa não tem exigência de ninguém, mas ela acha que não pode ser um problema mais para os pais. Então, se autoexige muito e cria esses padrões de conduta que você assopra e já vai para o transtorno. Então, a gente pode ir alimentando isso sem perceber, mesmo não tendo a genética, e a gente cair num transtorno obsessivo-compulsivo por essa causa. Talvez até para os pais que acompanham a gente, seria o caso, doutor, uma cobrança muito grande dos pais em cima dos filhos, gerar isso, então, numa criança. Isso pode criar o perfeccionismo, que linkado à ansiedade é 2 mais 2, 4. Entendi. Então fica aqui esse alerta para nós pais, né? A gente cuidar, né, com essa questão da cobrança muito grande em cima dos filhos, que pode gerar isso também. Tem mais, mas a gente vai para o intervalo, é isso, produção? Não? O próximo aqui, entendi. Eu achei que era para chamar o intervalo já. Vamos com as compulsões, então. Segura a sua compulsão aí por intervalo. Vamos lá, minha compulsão por intervalo, para beber uma água. Não, a água está aqui já. Vamos lá, comportamento que cumpre a obsessão de forma repetitiva ou ações mentais que querem reduzir a ansiedade relacionada com os sentimentos de angústia anterior. É um looping, né? Isso. É a repetição, mas é em busca de reduzir a ansiedade que a obsessão criou. Tá? A compulsão pareceria ser como um remédio. Eu preciso parar com isso aqui, então deixa eu fazer alguma coisa. Tá? E aí ele faz, em certo padrão ritual, para poder libertar essa ansiedade que a obsessão criou. Por isso que essa questão horária foi colocada bem bonitinho aqui, justamente para isso. Mas também cria ansiedade e a compulsão, por isso que eu falei da ruptura do ritual, o que ele pode criar. Então, a gente tem que ir entendendo isso. Nesse sentido, indo para a questão familiar, muito cuidado também para não apoiar o ritual. Tá? Quando os familiares vêm, não falar, não, então vai, lava 5 vezes. E ir acompanhar e falar, filha, vamos lavar 2 vezes? Porque o ritual é você tomar um ácido para aliviar uma corrosão. Então, já está fritando e só piora. Agora, esse é o ciclo da maior parte dos vícios, ou de todo vício, né? É o ciclo. Eu sei que aquilo vai me causar dano, mas eu preciso, porque como é que eu vou superar aquele sofrimento? Aí se retroalimenta o tempo inteiro. E aí é onde entra o terapeuta, onde o médico entra, onde o psicólogo entra. A gente estava conversando no intervalo, a terapia cognitivo-comportamental tem muita quantidade de ferramentas para ajudar o transtorno obsessivo-compulsivo. É uma das melhores terapias para tratar esses quadros. Então, a gente entender outras coisas que a gente pode usar, além desse desespero, porque isso vem pelo desespero. Então, não, calma aí, vamos raciocinar diferente, fazer diferente, vamos criar outra estratégia. Voltamos ao ponto de plasticidade neuronal, trazer outros caminhos para o cérebro para que você não precise passar por esse sofrimento. Acho importante a gente falar disso, né? Essa expressão de plasticidade neuronal. É a gente entender que o nosso cérebro não é estanque, né? As nossas atividades mudam ele e a gente começa a encarar. E aí o transtorno, ele se concretiza pelo fato de o alívio ser temporário. Aquilo passa, mas se arma para voltar, né? Vou, 5, fechei. Até amanhã, que tem que fazer a mesma coisa, certo? Até a dúvida voltar. E aí esse é o vínculo transtornado do meu dia, porque eu não consigo parar. Então, por isso é tão importante. E, de fato, a dosagem aumentada dos inibidores da recaptação de serotonina, que são os melhores remédios para tratar isso aqui, tem a ver com a intensidade da ideia obsessiva. Ela é forte.
Então eu preciso de uma massagem ainda superior ao normal para dar uma abafada nessa ideia obsessiva, para que alivie a ansiedade, para que retire a compulsão e para dar esse alívio mais prolongado e não temporário. É um assunto muito instigante, muito necessário que a gente converse, porque está tocando em vários aspectos da nossa qualidade de vida mental. Está falando de ansiedade, está falando de compulsões, a sua compulsão pode ser porque alimento, não é toque, mas é uma compulsão, e aí a gente vai encaminhando você para buscar saúde mental, conhecimento, buscar profissionais corretos, adequados e se entender necessário cuidar da sua cabeça. Nós vamos para o intervalo, mas voltamos ainda com este assunto, mas tem um outro quadro para a gente dar uma quebrada. A gente vai voltar ao quadro sobre as desavenças ou os acertos entre vizinhos. É logo depois do intervalo e já estamos com você de volta. Até já. E já está chegando com você, correndo, o quadro Entre Vizinhos. Roda a vinheta. Olha só, chegou o momento que muitos aguardam. É hora de falar sobre os questionamentos que rodam aí em muitos condomínios e todo o Brasil. Para isso, eu estou com o Adilson Freire, que é gestor de condomínio e também é síndico profissional. Já é de casa, né? Só que agora pessoalmente aqui no programa, né? Exatamente, exatamente. Seja muito bem-vindo. Quero agradecer ao convite, eu quero trazer também um abraço a todos aqui os apresentadores, a Darleide também. Mandar um abraço, eu tenho que fazer isso, me dá licença, mandar um abraço a todos e um beijo para a Darleide, senão eu apanho lá na igreja de Ipiranga, a igreja adventista de Ipiranga. Obrigada. Todos mandaram aí um abraço a todos vocês. Obrigado. E eu quero até convidar todos que estão em casa, quem quiser conhecer a igreja de Ipiranga, foi reformada, está linda, participem lá. Tá perdoado, Obrigada. viu? E se não for de Ipiranga, é só acessar encontreumaigreja.com.br e vai encontrar a sua mais próxima. E falando já em recado, já quero pegar o gancho Vamos aqui. lá. Parece que você recebeu alguns questionamentos, né? Algumas mensagens que o pessoal aí tem algumas dúvidas e a gente vai resolver isso agora, viu? O Adilson vai contar pra gente e eu já quero começar com essa. Meu vizinho é barulhento, quem eu devo interfonar para reclamar? E agora? Então, o mais indicado é que seja o funcionário do condomínio, do prédio, que faça essa colocação, para evitar algum problema entre os vizinhos, né? Algum conflito. Tem interfone que você consegue ligar de unidade para unidade, mas não é aconselhável, é melhor que o próprio funcionário faça isso. E acaba que a pessoa fica com medo também, né, de ligar. Eu confesso que eu tenho um vizinho que ele gosta muito de colocar uma música aí umas 10 horas da noite. Todos têm. Aí nos embalos da alegria nossa, a gente fica ouvindo a música mesmo não querendo, né? E aí como que faz? Eu sou de um condomínio e ele é de um bairro. Como que eu faço para resolver essa situação? Aí já vem aquele caso que nós falamos até num outro programa, que já extrapola o ambiente do condomínio. Aí já é uma questão de polícia até, né? Obviamente que eu estou falando do extremo. Você pode negociar, você pode pedir, conversar, pode chamar até a polícia, se for um caso muito grave, né? Registrar queixa e aí procurar a justiça, aí tem outras instâncias. Fora de condomínio é mais difícil. E é bom saber que tudo tem hora, né? Tudo tem hora, tudo tem limite. Hora. E a gente segue aqui, tem mais uma pergunta. Sou aposentado e pedi para alterar o vencimento do meu condomínio por causa da data que recebo, mas o síndico negou. E agora, como que faz? Então, essa coisa de mudar a data, alterar a data de vencimento de conta, de boleto, essas coisas, é mais para contas de serviços públicos, né? Água, luz, telefone. Isso você tem, a lei permite que você peça alteração da data de acordo com o seu recebimento, da sua aposentadoria. Agora, dentro do condomínio depende de uma assembleia. Então, tem que ser levado um caso para a assembleia aprovar essa alteração. Tá? Tem tudo uma então questão. tem que pedir, se os moradores decidirem colocar essa alteração, todos os aposentados podem mudar a data de vencimento, aí tudo bem, não tem problema nenhum. Olha só, anotou aí, né, gente? Vocês estão acompanhando, vão anotando as dicas aqui que o Adilson está dando, que são muito relevantes e é um questionamento que acho que boa parte da população tem, né? É verdade. Seguindo aqui, Adilson, agora tem um terreno em um loteamento fechado e estão cobrando taxa mensal. Isso é legal? É permitido? Então, um loteamento fechado não é um condomínio, né? O condomínio existe PJ, né? Como se fosse uma empresa
Condomínio é uma coisa e loteamento fechado é outra. Então, não é a taxa cobrada nesse tipo de serviço pode ser uma coisa contratual. Então, ela foge à legislação de condomínio. Então, não é o mesmo tratamento. Quando você não paga a taxa de condomínio, você pode até perder o imóvel, para você ter uma ideia, na hora da cobrança. É muito forte isso, tem leis muito fortes para isso. Agora, dentro do loteamento é uma outra legislação. Foge, depende muito do contrato que você assinou, se o loteamento é um loteamento numa área pública, se é um loteamento numa área privada, então depende. Isso depende do contrato. Pode ser uma taxa que foi colocada em contrato para limpeza, para administração, alguma coisa assim, depende muito do contrato. É necessário ficar alerta, né? Por exemplo, um terreno já dentro de um condomínio. Aí, uma vez que o terreno está dentro do condomínio, eu estou abaixo de todas as... Aí você está no regramento de condomínio. Tem uma legislação especial, aí tem que cobrar uma taxa de condomínio, aí sim, aí entra na regra. E aí não tem jeito, vai ter que pagar. Aí sim, tem não que tem pagar. como fugir, de né? qualquer maneira, Deixa eu até aproveitar essa oportunidade que você está falando isso. Muitas questões que nós traremos aqui nesse quadro, hoje e outros programas, não tem a ver só com condomínios. Então, às vezes, a pessoa que está nos assistindo fala assim, mas eu não moro em condomínio, o que vai me interessar? Tem muitos assuntos aqui que nós traremos em outros programas que tem a ver com qualquer pessoa, com qualquer com segurança patrimonial, segurança na hora de fazer uma reforma, que cuidado você precisa ter, a relação entre proprietário e inquilino, esses problemas de contrato, quem deve pagar o quê, quem é responsável pelo quê, tudo isso nós vamos trazer ao longo dos próximos programas. Então, o quadro é interessante para todos, não é só para quem mora em condomínio. Vale ressaltar, se você aí de casa tiver alguma dúvida, manda pra gente, o Adilson vai estar respondendo. Então esse é o momento de você colocar os questionamentos aí no WhatsApp do programa, mandar pra gente, que a gente dá um jeito de resolver, né, de explicar. E no GC vai aparecer também como mandar as perguntas para mim, e eu vou responder mesmo que não seja no programa, eu faço questão de responder mesmo particularmente, eu vou responder de qualquer maneira, eu vou esclarecer qualquer dúvida, pode ter certeza. E já vai aparecer logo aqui na tela, você pode seguir o Adilson, mandar uma mensagem, como ele disse, está à disposição de responder tanto pelo Instagram como aqui no programa. E agora, Adilson, eu quero saber, tem mais uma mensagem aqui, os funcionários do condomínio estão fazendo serviços particulares para alguns moradores. Isso é permitido? Pode? É legal isso? Fora do horário de trabalho, sim. O que não pode é durante o trabalho, o horário de trabalho do funcionário, ele fazer. Isso acontece muito em condomínio, né? Ele está, o zelador, principalmente quando se fala em funcionário, nesse caso, fala zelador. Ele está no horário de trabalho dele, que é das 8 às 6, por exemplo. Aí alguém pede, dá para você trocar meu chuveiro, minha torneira, dá para você... E ele vai lá e faz, e ganha ali um trocado, alguma coisa. Isso não pode, isso não pode. Então, se quiser fazer um serviço, faça fora do horário de trabalho dele. Mas não pode, não. Vale ressaltar. Dá um problema. Inclusive, eu já vi casos em prédios que eu administrava, onde ele foi fazer um serviço, mas era trocar uma tomadinha, né? E a tomadinha pulou uma faísca no olho e deu um problema, ele teve que ficar sem trabalhar durante um tempo, deu um acidente de trabalho ou não era de trabalho, quem tem que pagar essa indenização, deu um rolo, o famoso rolo jurídico, tudo por causa de um servicinho que ele foi fazer, trocar uma tomadinha no apartamento da pessoa. Então, não pode, não pode. Ele está no horário de trabalho. É acidente de trabalho? Vê o rolo que deu. Então, não pode, não. Tem que respeitar, né? Tem limite aí. Mas agora, para fechar, eu quero saber o que significa condomínio e síndico profissional. O pessoal de casa talvez tenha essa dúvida, esse é o momento. Explica um pouquinho pra gente. O termo condomínio vem do latim, é uma composição de com e domínio. Domínio, todo mundo sabe, domínio, propriedade, posse. E com significa unidade, né? Todos juntos ali. Então, vários proprietários que dominam. Então, é uma propriedade que é dominada por várias pessoas. Condomínios, vem do latim. Então, tem um síndico aí por trás. O síndico profissional é aquele que ele é contratado para fazer o papel de síndico. Tem que ter um síndico, todo condomínio tem que ter um síndico e não tem ninguém querendo ser síndico. Quem que vai ser? O morador não quer ser. Quando não é profissional, um síndico é morador, a gente costuma dizer que é um síndico orgânico. Mas aí, às vezes, é tão pepino, como a gente diz, né? Está tão osso para administrar aquele condomínio, não tem dinheiro, muita confusão, ninguém quer ser síndico. Então, a saída é contratar um síndico profissional que vai ser pago para administrar aquele condomínio. Porque é obrigado ter condomínio. O síndico não pode ficar sem.
Até precisa de um controle, precisa de alguém aí para estar legalmente precisa ter um responsável, né? Senão vira bagunça. Senão vira bagunça. Vira bagunça. Mas muito obrigada, viu, Edilson, Obrigado. por você topar mais uma vez participar do Estaremos programa aqui desse quadro. Estaremos. E a próxima semana tem mais, viu, minha gente? Aproveite essa oportunidade, manda uma mensagem aqui pra gente tirar as dúvidas. E aí, a próxima semana o Edilson vai estar com a gente também, respondendo aqui os questionamentos que cercam aí a vizinhança, não é mesmo? Obrigada e até a próxima semana. Obrigada, Josi. Volta sim, volta com mais questões de condomínio, vizinhos. Muito obrigada, Dilson. Um abraço lá para os amigos que mandaram tantos abraços para a gente. Muito obrigada. Até a próxima. O que vem a seguir, produção? Nós vamos assim fazer uma revisitação do tema, já falamos bastante do que tratávamos antes com o Dr. Pablo Canali sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Vem cá, o que é e o que não é? Vamos rever isso? O que é, o que não é? Será que é só mania? Hã? Primeiro você tenta acertar, que é divertido. Primeiro tenta acertar, né? Primeiro tenta acertar. É para isso? A gente até fala que peixe tem que tomar banho. É teste? Não, é teste. Olha, já veio aqui, ó. O que não é? Vamos lá, o que não é? Não é ter mania, ter superstição, não é frescura, não é momentâneo, ou seja, passageiro, não é só ser organizadinho, não é só personalidade metódica e sistemática, não é ser só preocupado com limpeza. E o que é, então? E o que é? Posso fazer uma pergunta antes? Ah, é? Mas é tudo isso com uma intensidade fora do normal. É isso que eu ia aqui falar. Não é somente isso, mas todas elas fazem parte do transtorno obsessivo compulsivo numa intensidade patológica. Todas mais ou menos, porque ele tem frescura. É, mas frescura aqui fala... Frescura é um termo muito amplo. Ai, porque você não gosta disso, você não gosta daquilo, você não... Ok, aí tem a ver com uma questão de limpeza, ou achar que não pode ir num acampamento de aventureiros porque vai sujar, essa frescurite que a gente fala, né? Aquele filme que deu o Oscar pro... Vou lembrar quando eu não quiser, chama Melhor Impossível. Ele tem toque e ele não come fora de casa com talheres que não são dele. Então, aí tem a ver um medo da contaminação. É um medo louco que ele tem. Isso, e aí por isso que ele não faz. Que a gente chama de frescura. Mas tem pessoas que são frescas mesmo. Então. Você estava falando do calorzinho, eu estive final de semana em Manaus. Manaus estava precisando de frescura. Então, não é só isso, gente. Não é, ai, eu não gosto, ai, porque... Não, a gente está falando de alguma coisa mais séria. Então, vamos ver o que é Aleixo. Ou Abinal, não sei. O que é? Eu tô travado da frescura aí. Vamos lá. Comportamentos repetitivos que causam sofrimentos. Pensamentos intrusivos, difíceis de controlar. Sentimento de não conseguir se controlar, sentir ansiedade e angústia na maior parte do tempo. Então, isso é o que realmente traz. O que é um pensamento intrusivo? Isso eu ia falar, muito bem. O que é um intruso? Aquele que entrou sem convidado. Muito bem. Um alienígena. O pensamento faz a mesma coisa. Ele entra sem ser convidado e ele entra para... Eu não quero pensar isso. Lá no Ceará, a gente diria que é um pensamento enxerido. Ele veio sem ser convidado. Isso mesmo. É igual aquela questão daquela música que você acorda com ela na cabeça. Né? Às vezes não é nem uma música que você canta, mas ou ouviu aquilo ali e aquilo fica o dia inteiro, o tempo todo, martelando. Mas acho que no caso do pensamento intrusivo, ele é um pouco mais violento, né? Não, pois mas a questão da música também entra, né? Porque o paciente não consegue parar de ouvir essa música na mente. E não consegue. Aquela música não para. Tá? Então, é extremamente intrusiva. Ela não deixa que outro pensamento ocupe o lugar. No caso de uma pulsão de morte, na ideação suicida, também tem muitos pensamentos intrusivos. Também. De fato, eu tenho pacientes que falam assim, a ideia de me matar me cansou. Eu queria só parar de ouvir. Tá? Que é o grande problema da esquizofrenia, já estamos falando de outra doença, com as alucinações auditivas. Escutam a pessoa constantemente, o tempo todo, falando para ela. Então, aquilo é intrusivo, aquilo entra e governa. Tá aí a Joyce ter usado tanto medicamento para apagar, né? Para dormir, porque como que você resolve? Porque ela estava extremamente cansada. Exausta. Né? Estava exausta. Não queria mais lidar com aquilo.
Meus amores, então fica aqui um resumo de, pelo menos, a gente aprender a fazer essa diferenciação. Porque ainda que a gente brinque, e que é uma verdade ao mesmo tempo, que há pessoas que sofrem de frescurite, é verdade. Ai, uma maniazinha daqui, uma mania Mas a gente não pode confundir essas coisas com um transtorno que tem a ver com muito sofrimento. Então, acho que por isso é tão válido a gente procurar fazer essa diferenciação, tá bom? Nós vamos para o intervalo e aí, na volta, a gente vai responder as suas perguntas. Estava dando uma olhadinha aqui na nossa comunidade no YouTube, muita gente já fica assim pedindo para falar de outros temas ligados à saúde mental, como a própria ansiedade em si, a depressão e outros transtornos. E a gente volta assim com essas pautas, porque eu sei que é importante para você. Mas vamos ouvir as tuas perguntas logo depois do intervalo, aqui na tela, você que mandou a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Até já. Estamos de volta, que bom poder estar com você, estar de volta falando desse assunto muito importante. Você já mandou aí sua pergunta, sua interação? A gente fica aqui doido esperando esse momento para saber o que você está pensando, qual é a contribuição, e sempre vem coisa muito boa. Mas hoje nós já estamos com dias a menos na nossa contagem para esse momento que está mexendo aqui com a Novo Tempo. É que se você está longe, você não sabe o que a gente passa aqui. O caminho para vir para cá, a Novo Tempo toda está se mexendo para essa programação especial que será o Anjos em Ação. Então, prepare-se, pois o Anjos em Ação está chegando e a gente vai celebrar e celebrar muito. Já é nesse sábado, dia 25 de novembro, anota aí, às 20 horas. Junte-se a nós para uma noite especial. E vai ser especial de verdade. Anjos em Ação 2023 e o tema é o Toque da Fé. Um programa único da Novo Tempo, da Rede Novo Tempo de Comunicação. A nossa missão, você sabe, é expressar a nossa profunda gratidão a Deus por tudo que Ele proporcionou para a gente ao longo desse ano. Além disso, é um momento de consagração, onde a gente lança os planos para o próximo ano. O tema, conforme eu disse, é o Toque da Fé, e esse tema nos levará a uma jornada extraordinária. Começaremos pelo toque da criação, pois somos filhos de Deus, exploraremos as consequências da desgraça que foi o toque do pecado, e falando das dores, as guerras, a morte, como podemos controlar e encontrar essa esperança no meio da tempestade. Nos aprofundaremos agora no toque da graça, de amor de Cristo na cruz e, finalmente, contemplaremos o grande toque final, a volta de Jesus. Anota aí. Teremos cantores, apresentadores da Novo Tempo, lindos testemunhos de vidas transformadas, como esse que você vai conferir nesse breve resumo agora. Assiste comigo. Em 2017, eu tomei a decisão de eu quero mais, eu quero sentir onde que está esse Jesus, buscá-lo. Aí veio o câncer, mais ainda, te dá mais vontade de buscá-lo. Aí veio a pandemia, muitas mortes, e eu sempre lutando cada vez mais para poder buscar e vendo como se fosse o final do mundo, como é que eu posso agradar a Deus, que eu não quero ficar aqui não, eu quero ir para a cidade celestial. Eu, no meio do meu processo de tratamento de câncer, é lógico que a gente sempre tem medo de morrer, a gente se aproxima mais de Deus. E eu, aproximando mais de Deus, eu comecei a ler a Bíblia. E do início, como se fosse um livro, e buscando muito a Deus. E ao mesmo tempo, eu fui para a televisão, assisti um outro canal evangélico que estava passando, mas deu um comercial, o meu cachorrinho mudou, pisou no meu controle, mudou o canal e até eu achar o outro canal, eu achei a Novo Tempo. E não consegui sair da Novo Tempo. Vem aí, Anjos em Ação, o Toque da Fé. Uau! Ficou curioso? Ficou curioso para saber mais dessa história? Então pegue sua agenda, seu calendário, marque aí, 25 de novembro, sábado, às 20 horas, às 8 da noite. Não perca o Anjos em Ação 2023, o Toque da Fé. E agora a gente vai para aquele momento, não me esqueci de ti, né, amigo? Jamais esqueceremos dos nossos telespectadores que estão coladinhos por aí com a gente, acompanhando pelo YouTube, acompanhando pelo aplicativo da TV Novo Tempo, acompanhando pelos mais diversos lugares. E bora já correndo aqui para o telão, trazendo esse momento, como o pastor Aleixo diz, não me esqueci de ti. Vamos lá? Só antes de trazer aqui,
até achei interessante, né, enquanto vai destravando aqui a tela, né, Darleide, do Anjos Sem Ação, né, até a gente estava comentando aqui. Você vai estar lá, né? Oh, se Deus Menina, quiser, se Deus quiser. Já vi hein? umas chamadas, assim, Lindo, né? quem vai estar lá. Não, e até eu achei interessante do cachorrinho, os doguinhos, como são usados por Deus também. Ah, dessa história última. Dessa história última ali, né? O cachorrinho pisou no controle, mudou para a TV Novo Tempo, olha que coisa linda. Não, isso é só uma das histórias, né? E o final delas, que é mais lindo ainda, e muitas outras histórias. Mas agora funcionando o nosso telão, deu certo. Vem para cá, Leia, lá de Salvador. Beijo para Salvador na sintonia. Como não ceder aos rituais, doutor? Minha sobrinha de 27 anos tem toque. Ela mora com a mãe e a avó de 78 anos. Minha mãe fica refém de uma série de rituais. E isso está afetando a vida dela. Ok, um dos conselhos iniciais que a gente dá é justamente fazer de conta. Faz de conta que você não está ouvindo. É o típico problema matrimonial da Darleide, onde o esposo está no celular e a mulher está falando e ele não ouve. Então não faz o que ele falou. É exatamente isso. A gente parar de prestar atenção na ideia obsessiva vai aos poucos, acalmando a ideia obsessiva e a pessoa não precisa fazer o ritual para substituir a ansiedade que a ideia obsessiva criou. Então, uma das primeiras coisas que a gente fala é não ouve. Mas é impossível, está dentro da minha cabeça. Eu sei. Eu estou te falando não uma coisa que é simples. Eu estou te falando um exercício que você vai praticar para poder ir tirando a sensibilidade da tua atitude a essa ideia obsessiva. Quanto menos você obedecer à ideia obsessiva, mais controle você vai ter. Então, essa mãe que fica refém dos rituais da filha precisa se ausentar um pouco para não contribuir. A filha precisa parar. Mas e a mãe? Então, aí esse é o problema. Ela está sofrendo a compulsão da filha. Isso. O que a ideia obsessiva cria. A filha precisa controlar essa ideia obsessiva para não transmitir isso para a mãe. A mãe, estamos falando, eu acho, de uma questão que não tem muito o que fazer em questão de separar os dois. Mas a mãe precisa ajudar a filha a não ouvir a ideia obsessiva. Ok. E não cooperar, colaborar, mas isso. trazê-la à razão o tanto quanto puder. Nos quadros muito graves, isso é muito difícil de fazer. Então, aí a medicação tem um perfil muito importante. Agora, outro ponto aqui, ó, outra participação que chegou, a Fabíola de São Paulo. Abraço para você, Fabíola. Eu acho interessante esse ponto que ela coloca aqui. Gostaria de saber se perfeccionismo pode se tornar um toque. Pessoas que têm mania, né? Tudo bem alinhadinho, ajustadinho. E o perfeccionismo também, né? O que é o perfeccionismo? O perfeccionismo, a gente não tem um caminho. Se eu ser muito perfeccionista, eu vou virar transtorno obsessivo compulsivo, eu vou virar toque. Mas o perfeccionismo faz parte, muitas vezes, do toque. Não sempre, mas muitas vezes. Agora, ele, com outros fatores, aí pode se ir para aquele lugar. Mas estamos falando de, inicialmente, isso acontecer antes. Tá? Lembrem que eu falei que é extremamente raro o transtorno obsessivo compulsivo acontecer depois dos 35 anos de idade. Sempre é desde pequenininhos que vai, e essa questão adolescência, criança com uma ou duas características, mas que desenvolve o toque lá pela adolescência, e aí vai. Então, a gente tem que cuidar disso, mas, obviamente, tudo precisa de equilíbrio, e o perfeccionismo também precisa de equilíbrio. Então, trazer isso para que não seja um sofrimento também para essa pessoa, o fato de ter que ser perfeccionista. Entendi. Temos mais? Marilúcia, lá do Rio Grande do Sul, tem um filho engenheiro e para ele tudo precisa estar muito alinhado, graças a Deus. Que bom, engenheiro, que engenheiro, ele é engenheiro. Reto na posição que ele entende como certo. Se não for como ele quer, ele não consegue dar andamento no que está fazendo. Tem tratamento? Tem, e de fato isso é muito frequente, tá? Não somente engenheiro, eu tenho conhecidos músicos, eu gosto muito de música, que não conseguem avançar numa música, numa gravação, se não estiver no ponto que eles querem. Aí acaba travando a produção. Então, isso precisa de tratamento. Normalmente, a gente trata como se fosse um quadro de ansiedade, diminuindo a ansiedade que o perfeccionismo causa, não para ele virar medíocre, para ele entender que pode ter flexibilidade no topo de linha também.
A gente sempre fala, eu sempre falo que o ser humano é muito 880, um pendular, ou de um extremo para o outro. Não precisa estar no extremo do perfeccionismo e se não for daquele jeito vai ser uma desgraça. Não, 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 não. Como eu falo, o 10 é bom, muito bom. O 9 também, o 8 também. O 7 também. O 6 já começou a me mirar torto. Já. 6, doutor, não. 6 não, já tá ruim. Mas a gente tem uma gama de coisas que ainda continua sendo bom. Mas aí, nesse caso, a gente está falando de uma crença mais do que de um transtorno. Isso. E essa crença pode desencadear. Isso. Caso haja uma predisposição. Isso. Então é bom cuidar da mesma forma que você aprofundando, né? Porque gasta um relacionamento, né? Verdade. Agora, doutor, até um ponto que eu trago aqui, a questão do toque e o autismo. Às vezes pode ser confundido alguém que tem toque com alguém que tem algum grau de autismo também ou não? Em alguns pontos compartilham, tá? A ansiedade, o autista pode ter muita ansiedade, normalmente autista e pessoas com superdotação, altas habilidades, tá? Precisam que as coisas estejam organizadinhas de um jeito para ele se estruturar. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também, por mais que seja bagunçado, ele também precisa de certa organização, porque senão se perde. Então, são características compartilhadas, mas são coisas muito diferentes, tá? Eles se unem em alguns pontos, mas são patologias bem diferentes mesmo. O toque em si é uma porcentagem, um percentual bem pequeno de quem tem o toque unicamente, né? Isso. É diferente de alguns outros transtornos que acaba trazendo um pouco do... Mas a gente estava conversando aqui no intervalo, pode ser que a gente dialogue com mais números, mas o Brasil tem um número significativo de gente com toque, né? Chegando a 6% da população. 6% da população passa da casa de 10 milhões. Exatamente. É bastante, né? E aí, isso surpreende, né, não? Porque a gente está pensando assim. É verdade. Mais uma. É a Cristiane. Boa tarde. Eu tenho um irmão que tem esquizofrenia e também tem toque em alto grau. Quando ele fala, por exemplo, repete a mesma frase umas 7 vezes. Tudo que ele faz é de modo repetitivo. Esquizofrenia, junto. Ok. O que ele falou, a gente tem o toque isolado em menos de 10% dos quadros de toque geral. 90% dos quadros de toque, eles vêm unidos a outras patologias. É mais raro que seja com esquizofrenia, mas pode acontecer. Tá? De fato, muitas vezes a gente escolhe um antipsicótico para cuidar da ideia obsessiva, tá? Do ritual. Quando já ultrapassa, às vezes, unir um antipsicótico no tratamento com um inibidor da recaptação de serotonina, colabora muito melhor no tratamento do paciente. Então, a gente não... Quem tem toque não é esquizofrênico, tá? Mas... o esquizofrênico pode ter ideias obsessivas e compulsivas, sim. Dr. Pablo Canales, agradecemos muito sua presença por aqui. Convido você aí de casa a acompanhar o Dr. Pablo Canales também, mas ele atende em Hortolândia, um médico, assim, eu fico até muito mais agradecida por ele ter fechado uma agenda para estar com a gente nessa tarde. Muito obrigada. Ele também é cantor. Ele não diz, não, mas ele também é cantor. Menino. Ele não disse, mas a gente diz, mas a gente conta. Obrigada, Dr. Pablo. Muito obrigada. Agradeço, gente. E agora, a reflexão com o pastor Robson Aleixo. Eu queria chamar a sua atenção para um texto muito conhecido da Bíblia. Muitas pessoas aprendem a decorá-lo mesmo antes de aprender outros textos da Bíblia, e eu tenho certeza que a hora que eu começar, se você faz parte desse grupo que eu mencionei, vai continuar aí na sua mente. Não se turbe o vosso coração. Mas isso é uma resposta. Então, para a gente entender a profundidade dessa resposta, é necessário a gente voltar algumas palavras e entender a pergunta. O capítulo 13 do livro de João, ele traz no finalzinho um diálogo tenso mesmo, grave, a um grupo de pessoas muito próximas que está conversando. E no verso 36, do capítulo 13, tem Jesus dizendo assim: Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, para onde vais? Uma pergunta. E a resposta foi uma tonelada em cima dele, porque ele disse: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pensa o seguinte: se você já viveu mais que 3 semestres desse planeta, você já está aqui pensando nas despedidas. E conforme a vida da gente vai avançando, a gente vai começando a despedir de tudo. A gente despede do nosso corpo,
A gente despede dos amigos que teve, a gente se despede do mundo que nos formou, a gente se despede demais. Mas a conversa de Pedro com Jesus começou com segue-me. E do momento que Jesus falou segue-me para Pedro, a vida de Pedro foi se desorganizando para agora passar a ser organizada por esse novo amigo que é Deus. Então Pedro era um homem que pescava de noite e sabia onde jogar a rede, até que aparece alguém e fala para ele jogar a rede do outro lado de dia. Pedro sabe, já tinha enfrentado muitas tempestades, mas como é agora enfrentar uma tempestade com Jesus dentro do barco e dormindo? A vida foi desorganizando, mas Pedro tinha aprendido uma coisa: com Jesus perto é possível, mesmo com essa vida. Agora Jesus chega e choca ele dizendo, eu estou indo embora. E ele fala assim, não, se você vai embora, eu estou pronto, eu vou contigo, eu mato e morro por você. E Jesus termina, não Pedro, você não consegue fazer isso. Em verdade te digo que antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Agora olha para mim, neste momento do peso de uma despedida, ele responde, mas não se turbe o vosso coração. Você crede em Deus, crede também em mim. Então eu queria que você pensasse o seguinte, essa frase não foi dita para alguém que tem o desejo de uma rua de ouro. Essa frase não foi dita que alguém que perguntou que gostaria de ver um lugar cheio de bichos, sem boletos ou sem mosquito. Essa frase é alguém que estava sentindo o peso da saudade e sabia que a sua vida só dá certo com aquela pessoa que disse a frase que é Jesus. Pedro perguntou e você pergunta, Senhor, como que a minha vida pode ser sustentada em você? Ele dá a melhor de todas as respostas. Eu venho na sua direção. Nós só dormimos, não porque nós vamos ir na direção de Jesus, mas porque Ele determinadamente vem na nossa direção e fala, não se preocupe, eu estou cuidando do projeto todo. E essa é a graça, a bênção do Evangelho, na qual a gente se despede e descansa. E nisso eu dou tchau para você, uma boa tarde. Tchau, até amanhã com seu Entre Família.